Ah, gente, eu tô começando esse canal rindo, né? Esse vídeo rindo, porque é a terceira vez que eu tô gravando. As duas primeiras eu achei que tava gravando e era só foto. E eu falando mais que o homem da cobra e era só foto. Quando a câmera desligou, eu falei, mas como desligou, gente? Será que tá acabando a bateria? Não, é porque eu tinha apertado mais foto, né? E tava falando. Coisas de Fábio. Gente, no Fala Sério de hoje, eu vou estar falando para vocês a respeito de uma indagação. Não foi nenhuma indagação, foi uma sugestão do Júlio no último vídeo, falando para falar como que foi o uso da droga, o começo, né? Como foi a minha experiência, as tentativas de parada. E aí, assim, eu vou começar pelo comecinho, tá, Júlio? Porque é uma longa história de muitos anos, né? Então, vamos começar lá pelo começo. Então, imagine eu, uma bichinha do interior de Lucélia, era só osso e orelha. Então, e muito educadinho, muito educado, né? Para não falar um viadinho, né? Ai, Fábio, você está usando termos pejorativos? Ah, eu estou falando de mim. Então, aqueles que vêm só para reclamar, gente, por favor, escuta até o fim, porque é por isso que eu comecei a usar droga, porque eu me sentia isso. Eu me sentia o viadinho, eu me sentia o dumbozinho. E aí o que começou a acontecer? Aí eu me transformei o melhor filho, o melhor sobrinho, o melhor aluno, o melhor funcionário. Por quê? Porque eu sabia que eu não ia é, suprir as expectativas que eu achava que meu pai e minha mãe estavam esperando de mim. Porque meu pai, da fazenda, sempre olhou com uma cara meio feia quando via piadinhas de homossexuais ou até mesmo homossexuais, e aquilo eu já comecei a perceber. E aí assim eu lembro de uma coisa muito marcante, porque no final de ano, na minha casa, era comum a gente fazer as festas de Natal na casa da minha avó e fazer amigo secreto. Isso era muito legal. E até que num desses amigos secretos tinha aquelas cartinhas, né? Numa dessas cartinhas, um dos meus tios falou assim: Ai, Fábio, ainda bem que você é bem educado, né? Porque todo mundo pode até falar que você parece gay, mas eu sei que você é educado. E aquilo não foi um tapa na cara, foi um nocaute. E aí o que aconteceu? Eu fui mais educado ainda, mais prestativo. Por quê? Porque isso evitava de eu enfrentar a realidade. Então, esse foi o grande começo. Eu achar que eu tinha que dar neto para o meu pai, eu achar que eu tinha que ser homem, né, no sentido macho, cuspir no chão, né, coçar o saco, só achar. E aí, por causa desse achar, eu vivi uma vida inteira fingindo ser algo que eu não era. Hoje eu sou, né? Eu sou muito estudioso, eu sou muito educado, eu sou muito companheiro, eu sou muito amigo. Então eu não sei se é de tanto fazer eu me tornei ou se eu já era mesmo e eu só fui aprimorando. Essa é uma resposta que nem eu sei. Eu só sei que hoje eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar. E eu lembro que eu falava que eu nunca me sentia brasileiro, né? Aí vai falar, ai, olha, já vai falar que é europeu. Não, eu sou brasileiro, mas eu nunca me senti brasileiro. Eu não gosto de calor, eu não gosto de praia, eu não gosto de, não é de samba, samba eu gosto, mas eu não gosto daquela aglomeração, entendeu? Eu não gosto de gente que chega na sua casa sem avisar, eu não gosto de gente que chega atrasada. Então, assim, eu sempre fui muito educadinho, fresco, viadinho. Então, eu nunca me adaptei com o estilo do Brasil. Ah, Fábio, mas você está falando que todo mundo não é isso? Não, estou falando que a maioria das pessoas onde eu vivia e com as quais eu convivia era desse jeito. Então, eu nunca me senti confortável. Então, assim, eu me destacava porque até mesmo na escola, né, da primeira à quarta série, tinha uma série de livros chamada Vagalume.
Eu li todos. Jaspion, Zezinho, a Porquinha Preta, o Escaravelho do Diabo, todos eu li, gente. E isso, olha, faz muito tempo, você vê, lembrem do nome dos livros dessa coleção. Então eu sempre fui um pouquinho diferenciado, eu gostava de assistir filmes educativos, nunca gostei de ler desgraça, de assistir coisas de desgraça. Então, eu fui oferecendo para o meu pai, para minha mãe, para minha família, aquilo que eles queriam. Só que não era eu naquele momento. Porque eu queria era sair gritando, né? Sou mulher, né? Na minha cabeça eu até achava que eu ia virar travesti. Eu sempre falava assim, quando meu pai morrer, eu vou colocar peito e vou virar travesti. E aí eu vi que não era nada disso depois com o tempo. Então, o que que eu fazia? Agora vai ser um choque até para minha família. Quando eu comecei a fazer o curso de mecânica de trem, mecânico, né, diesel, porque o meu tio foi mecânico diesel, meu pai, não, porque você tem que ser mecânico diesel, você tem que ser mecânico diesel, e eu sempre odiei mecânica. Mas aí eu fui o melhor aluno do Colégio Engenheiro Aurélio Biapina, que era patrocinado, né, pelo Senai. Eu fui o melhor aluno de lá, e como recompensa, eu fui contratado pela Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, que na época era o sonho de qualquer pessoa, porque era a carteira assinada para o resto da vida, um trabalho fácil para quem não precisava entrar debaixo do trem e ficar só com o olho branco, né? Eu me especializei em truque. Truque não é bicha mentirosa, não é bicha truqueira. Truque é o nome da roda do trem. Então eu ficava literalmente debaixo do trem o dia inteiro, trocando sapata, que não é sapatão, mas é as coisas que freiam, ajudam a frear o trem, colocando areia, porque quem não sabe, o trem ele breca com a fricção da areia entre o trilho e a roda, que é de metal, e junto com as sapatas também, tá bom? E aí tá, aí fui ser esse mecânico, fui fazer isso que as pessoas sonhavam, só que chegando lá em Campo Grande, que era onde eu morava, eu descobri que parte da droga que vinha de Aquidauana via dentro do motor da locomotiva. E aí eu entrei em contato com a droga. E ali eu comecei o meu uso de cocaína com 18 anos. Severo, pesado. E ninguém soube, porque eu não sei se eu sou um psicopata ou não, mas eu consegui disfarçar isso até minha primeira prisão, que foi bem depois, muito depois. Então, só para vocês terem uma ideia, eu usava o uso da droga porque eu precisava anestesiar. Então, eu era o filho perfeito, só que de final de semana eu era o despirocado. E em Campo Grande era pior ainda, porque eu era mecânico de trem, era gay, namorava uma menina para continuar tendo esse título de homem, de macho, porque meus amigos que foram para lá também, porque não fui só eu, foram mais 5 pessoas que foram contratadas na mesma época, que eram os melhores também nas suas áreas, e a gente foi para lá, e aí eu usava droga, porque assim, eu não gostava de ficar com menina, mas eu tinha que ficar com menina, porque eu era mecânico de trem da rede ferroviária, e lá era inadmissível ter um gay. Então foi isso o meu começo de uso de drogas. Qual é o motivo, Fábio? A falta de vergonha na minha cara, a falta de personalidade, a falta de saber quem eu era, acreditar que as pessoas queriam alguma coisa e na verdade elas não queriam nada, acreditar que eu precisava ser o motivo da felicidade do meu pai e sem perceber que eu nunca consegui fazer isso, porque eu nunca consegui agradar, ele sempre estava triste e eu também. Então eu não tinha relacionamento, ele estava triste. Aí se eu ficava feliz, ele ficava triste porque, sabe, gente, se vende, a gente não sabe se é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Ou seja, foram 47 anos que 46, né? Com 46 eu falei, chega. Mas demorou muito tempo. E nesses 46 anos eu consegui me segurar por causa de droga. Muita droga. Muita.
Então eu me anestesiava, para vocês terem uma ideia. Para quem não sabe, pino é basicamente 1 grama de cocaína. Eu cheirava 2 de uma vez e ia dormir. Não me fazia mais efeito. Então, deixa eu ver quanto tempo. Ah, já chegou nos 10. Então esse é o começo da história, gente. Tá, Júlio? Esse foi o começo. Eu comecei a usar droga porque eu precisava anestesiar aquilo que eu acreditava que eu precisava ser e eu não era. Eu não era o homem, eu não era... Vocês estão entendendo, gente? É claro que eu sou homem, mas eu não era o homem que a minha família esperava de, assim, querer ter relacionamento heterossexual, querer ter filho, apesar que, assim, hoje eu me dou muito bem com criança, adoro criança, mas naquela época eu não me imaginava casado. Depois tem outra história, casei, me apaixonei por uma mulher. Fábio, mas você é um safado? Não, é que agora eu me deixo ser aquilo que eu sou. Então, para começo, é isso, para não ficar muito longo, tá, gente? Então, fala sério do Fábio, é isso. Comecei a usar droga por causa que eu não conseguia ter personalidade. E porque eu queria agradar os outros para que eu fugisse do foco e isso não me perturbasse, mais do que eu já estava perturbado, tá bom? Um grande beijo. Do meu limão eu fiz uma limonada colombiana e bota colombiana nisso. E espero estar respondendo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. E, gente, não precisa nem falar, né? Compartilha, dá like, manda pro amigo, coloca no grupo da família, manda para irritar alguém. Mas ajuda aí, tá bom? Tchau.